Então, como vou estar comendo, é bom, e a gente vai terminar a série Face hoje, já vamos estar aqui. Ó, série Face, a maldição de Nokfilsi do Euhip, se inscrever, deixar o like e vambora. Existem diversas histórias aqui nesse canal, de todo tipo. Monstros, pessoas ruins, doenças, guerras, religião e morte. Mas eu acho que eu nunca abordei uma história tão traiçoeira quanto essa. E eu honestamente nem sei como começar. Sally Face é o tema mais Peraí, nesse canal. Peraí, chat, segura aí, 2 segundos, 2 segundos. 2 não, uns 30, vai. Talvez menos. Voltei. Vamos lá. Hoje já começamos assim mesmo, tá ligado? Canal desde que ele existe. E eu nunca fiz vídeo disso porque eu nunca tinha jogado o jogo, mas eu enfim joguei. E eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei de cara, em choque, sem saber o que falar, sem saber como prosseguir com o que tinha acabado de acontecer. Eram coisas que a minha cabeça não sabia nem como reagir e nem como prosseguir. Eu só conseguia sentir. Assim, a gente já sabe a história, mas eu quero ver se nesses vídeos assim, normalmente eles pegam, tipo, detalhes que a gente não pegou, tá ligado? Antes de gameplay normal. Nesse vídeo eu vou contar a história de Sally Face. História essa que eu já adianto que não é fácil de entender, ela é bem longa. Nesse vídeo eu vou apenas focar nos pontos principais da história. É impossível querer falar de toda a história sem dar um nó na minha cabeça e na de vocês. Então, meus amigos, sem mais delongas... Povinho, antes desse vídeo começar, eu só quero lembrar vocês de me seguirem nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Blue Sky e o Threads, tá tudo aí na descrição. E claro, a minha recomendação da loja do canal. Lá tem várias estampas legais e o link vai estar sempre aí no fixado. Sally Face é uma história apresentada em 3 momentos diferentes, e neles a gente vê Sally Face criança, adolescente e adulto. Mas em ambas as situações, a história tá sendo contada por ele mesmo. Então, eu não sei se ele é adulto ali, tá ligado? Pra mim ele tá mais adolescente. Tipo, tem criança que eu chuto aí que ele tem uns 6, 7 anos. Aí tem ele uns 11, 12. E aí tem ele tipo uns 15, 16. E aí depois eu chuto que ele tinha uns 18 a 20. Que é quando ele é executado. Quer dizer, Saul Fisher. Durante as suas sessões com o psiquiatra, Saul Fisher conta o que aconteceu e o porquê ele tá ali. E o que vocês precisam saber por enquanto é: Sally Face tá aqui porque algo bem ruim aconteceu. Essas sessões com o psiquiatra são obrigatórias. Sally Face fez algo que ele se envergonha, mas ele vai desviar essa informação até não poder mais. Mas eventualmente a gente chega lá. Então vamos começar do começo? Nós estamos nos anos 90 e acordamos num quarto de hospital. Sally Face vai estar com uma roupa que normalmente nós estamos nos anos 90 e acordamos num quarto de hospital. Ah, tá. Né, que o quadro do cachorro parecia que tinha dado uma mudada. Sally Face vai estar com uma roupa que normalmente são utilizadas em cirurgias. E o seu rosto tá totalmente enfaixado, nos remetendo ao pior. E esse cenário, com Saul Fisher desse jeito, já deixa bem claro que algum acidente aconteceu. A máscara de Sally Face é o que a gente chama de máscara prostética. E esse tipo de máscara é utilizado por pessoas que tiveram algum tipo de deficiência permanente no seu rosto. E Saul Fisher é esse tipo de paciente. Algum acidente terrível aconteceu e retalhou seu rosto. E muito provavelmente esse mesmo acidente provocou outra coisa também. Ainda nesse quarto, Saul vai receber uma ligação, que pela voz, Sally Face vai começar a... Assim, eu lembro que, tipo, eu tava pensando, acho que eu falei até com vocês em outra live, que aquele negócio do cachorro lá, né, que acho que é homem-cachorro, alguma coisa assim, teria sido alguma coisa do culto também, né?
Só que eu não lembro se a gente tinha achado uma ligação com isso ou não. Achar que é o seu pai. E essa voz vai ficar pedindo pra que Sally o encontre. E quando a gente sai do quarto hospitalar, a gente se depara com o pior. Uma multidão de pessoas encarando algo. Pra nós fica claro o que tá acontecendo. Várias pessoas com roupas escuras olhando pra baixo. Isso é um enterro. Saul Fisher ainda é uma criança e não entende muito bem isso. E acaba se distraindo com um cachorro, que diz a seguinte coisa pra ele. Abre aspas, eu a enterrei viva, garoto. Você que me diga. Saul não vai entender o que o cachorro quis dizer. Então o cachorro diz pra ele ir e olhar com os próprios olhos. E quando Saul volta pra onde tinha aquelas pessoas, não tem mais ninguém. E essa falta de pessoas acaba revelando qual nome estava gravado naquela lápide. Diane Fisher, a mãe de Sally Face. Quando a gente tá de frente com a sepultura dela, a gente tem a opção de descer e entrar lá dentro. E lá dentro, o lugar parece um necrotério. Antes da gente encontrar a nossa mãe, a gente acaba achando o nosso pai, que diz que a gente não é filho dele. Abre aspas, o meu filho não é um assassino, ok? Após dizer isso, ele simplesmente some. E chegando no fim daquela sala, a gente vê a nossa mãe. E aquele vislumbre acaba. Isso tudo que a gente acabou de ver era um pesadelo que Saul Fisher teve. E pra que ele serve? Na minha interpretação, ele serve pra nos explicar duas coisas logo de cara. A primeira é que, infelizmente, a mãe de Saul Fisher não tá mais entre nós. Ela de fato faleceu. E a segunda coisa que eu acredito que esse prólogo sirva é pra nos explicar como isso aconteceu e como Saul Fisher perdeu seu rosto. Tá óbvio que as duas coisas aconteceram no mesmo. É que tá. Eu acho o negócio, tipo, ele ter sido atacado por um cachorro, o cachorro segurar a cara dele e matar a mãe. Sei lá, tipo, um cachorro? Talvez, tá ligado? Mas... E que acidente foi esse? Eu acredito que tenha sido um ataque de um cachorro. E eu sei que muito provavelmente tu aí que já sabe o que aconteceu deve estar achando que eu tô falando abobrinha. Mas escuta, qual é o diálogo que Sally Face tem com o cachorro? Quem é um bom cãozinho? Eu a enterrei viva, garoto. Você que me diga. Entende que a culpa de Diane Fisher estar a 7 palmos da terra é dele. E ele não se culpa disso. E assim como o ataque de um cachorro consegue tirar uma vida, ele consegue desfigurar um rosto. Se tu já sabe o que acontece nessa história, tu vai entender a minha analogia. E se tu não entende, aguenta um pouquinho aí. Isso tudo que a gente acabou de ver é Saul Fisher contando pro seu psicólogo. Porém, nesse diálogo, o psicólogo parece não estar nem um pouco interessado nesse sonho. Ele quer saber sobre um outro ocorrido. Um que aconteceu no apartamento que Sally Face morava. E bom, meus amigos, os apartamentos Edison. De fato começa. Pera aí, rapidão, chat. Vou só levar o pé lá e já volto. Vamos lá. Como a gente pôde ver, antes da mudança, a vida de Sally Face e do seu pai, Henry Fisher, estavam de cabeça pra baixo. A ida de Diane Fisher e o acidente de Saul Fisher deixou a cabeça do Henry meio perturbada. E o que a gente normalmente faz quando precisa de ares novos? A gente se muda. E foi exatamente isso que os dois fizeram. Henry se muda de Nova Jersey junto de ares novos. A gente se muda. E foi exatamente O desenho de stick. isso que os dois fizeram. Henry se muda de Nova Jersey junto de Saul pra uma cidadezinha chamada Knoxville, mais especificamente pros apartamentos Edison. E o que era pra ser... Cara, eu me pergunto, imagina se o Saul não tivesse mudado pros apartamentos Edison, mudou pra o... sei lá, tá ligado? O apartamento José, tá ligado? Da nova acabou se tornando mais incomodação. Literalmente, no dia que eles chegaram, o apartamento ao lado deles era uma cena de crime vigiada por policiais. Mas isso ainda não é importante. Assim que eles chegam, Sally Face vai fazer aquele rolê de conhecer as pessoas do prédio e talvez fazer alguns amigos. E nessa, ele acaba conhecendo a zeladora Lisa. E essa zeladora trabalha e mora nesse prédio há mais de 10 anos. Durante a conversa com Lisa, Sally Face vai perguntar se ela sabe o que aconteceu no 403, o apartamento cercado pelos policiais. A Lisa fala que é uma pena que essa tenha sido a primeira impressão que Sally tenha do prédio e lamenta por uma pessoa que ela chama de Senhora Sanderson. E quando Sally questiona o que de fato aconteceu, Lisa desconversa. Ela não quer dar detalhes. Ok. Depois de mais um papo solto, a Lisa dá a ideia do Sally e conhecer o filho dela. Ela cita que como os dois têm quase a mesma idade, eles possam virar amigos. E Sally aceita. A Lisa entrega a chave do seu apartamento pra Sally e lá vai ele. O nome do filho da Lisa é Larry. Antes de Sally entrar no quarto do Larry, algo vai acontecer na cozinha da casa. Se por algum motivo tu for primeiro na cozinha antes de ir no quarto dele, isso vai acontecer. Eu de muitos vermelhos. Isso é uma assombração? Tem a ver com o ocorrido no 403? A gente ainda não sabe, mas isso não vai sair da cabeça do Sally Face. Nessa parte aqui, a gente conversa muito com o Larry. Afinal, esse cara aqui é o amigo perfeito pra Sally Face. Os dois são meio undergrounds nos gostos deles. E depois de várias conversas, Sally Face resolve perguntar se o Larry sabe o que aconteceu no 403. E nisso, o Larry fala que lá aconteceu um assassinato.
E não só isso, ele ainda diz que sabe quem fez e que essa pessoa ainda tá no prédio. Segundo Larry, quem fez isso é um morador nada suspeito, chamado Charlie. E o Charlie... Pô, nada suspeito, cara. Ele tem cara de suspeito já. Talvez não foi assassinado, mas... Tá ligado? Ai, gente. O Charlie é literalmente um brony. E não é piada não, Brony. ele realmente é um brony. Tendo uma ampla coleção de pôneis no seu apartamento. Cara, eu não fazia ideia desse termo. Deve ser os amantes de My Little Pony. É que ele tava na casa da senhora Sanderson quando o assassinato aconteceu. E ele disse que viu tudo. E o que motivou o Charlie a fazer isso é simplesmente ridículo. Esse Charlie é completamente obcecado nos seus pôneis. Ele precisa ter a maior e melhor coleção. E no caso, a senhora Sanderson tinha um pônei que ele não tinha. Com isso, motivado por sua inveja e ódio, Charlie entrou no apartamento dela e deu cabo dela. Basicamente, eu tô mutado. Basicamente, o cara tinha o My Little Pony edição especial Golden raro. E né, ela tinha, ele não. Aí falou, como assim? Como assim eu não tenho um My Little Pony? Roubou o pônei dela, o que ele não tinha. O Larry disse que esse pônei tá agora na estante da casa do Charlie, e que se eles pegassem esse pônei e entregassem pra polícia, o Charlie ia pro xadrez. Afinal, isso seria uma prova que incriminaria ele de vez. E assim, eles arquitetam o plano. Uma coisa que eu ainda não citei é que nesse apartamento, que se chama Apartamentos Edson, nós temos o dono do prédio, tipo um síndico, que se chama Edson. E antes que vocês perguntem o porquê dele só aparecer na fresta da porta, é porque ele é muito reservado e tímido. Não é mesmo. E uma coisa que vocês precisam saber sobre o Edson é que ele vem de chá pros moradores. E esse Charlie é extremamente viciado nesses chás. O plano deles é o seguinte... Pô, pior que agora, lembrando que o chá é feito e lembrando a conexão do Charlie com o culto, vai fazendo mais sentido porque ele é tão viciado no chá, né? O pai de Sally Face tem sofrido de ansiedade, insônia e uma profunda depressão. Afinal, ele perdeu sua esposa. No banheiro do apartamento deles, dá pra encontrar os remédios que o Harry tá tomando pra conseguir dormir. O plano dos dois é batizar uma caneca de chá com esses remédios, entregar esse remédio pro Charlie pra então, quando ele apagar, eles conseguirem roubar o pônei. E talvez tu fique te perguntando, por que tudo isso? Por que Sally Face simplesmente não entra lá e rouba o pônei? Eles não fazem isso porque quando Sally Face entra lá pra conhecer esse cara se mostra apegado demais a esses pôneis. Abre aspas, se quiser contemplar minha coleção, você pode, mas não toque neles. Eles são minha família, então se mexer com eles, tu vai estar mexendo com a minha família. Era arriscado demais simplesmente entrar lá e pegar eles. Eles precisavam de alguma distração. Dando o chá batizado pro Charlie, ele apaga. A gente pega o pônei e coloca ele num saquinho de ziplock. Assim, vamos lá. Canonicamente, na história, eu acredito que não é as pílulas pra dormir. Canonicamente, eu acho que é aquele remédio vencido lá que faz o cara ir no banheiro. Porque aí depois, toda vez que a gente entra nesse apartamento, o Larry fica tipo, nossa, o cheiro ainda é muito forte. Porque o cara cagou lá, tá ligado? E aí o cheiro continuou. Sorte do Ninguém deu descarga. Face, o suposto pônei do Charlie ainda tava sujo de sangue. Era uma prova cabal. E o pior de tudo, antes de entregarem essa prova pra polícia, Larry e Sally Face distraem os policiais pra conseguir entrar no apartamento, na cena do crime. E lá dentro, eles constam que de fato havia um pônei faltando. O Charlie é culpado e levado como o autor do crime. Ainda do lado de fora, Sally Face acha a van onde o corpo tava. E a parada é feia, tá? E detalhe, tudo isso que eu contei aconteceu no primeiro dia de Sally Face nesse prédio. Então... Nós temos um assassinato, uma investigação policial e conseguimos incriminar e achar o autor mais rápido que a polícia. Tudo no primeiro dia. Depois de tudo isso, então, a gente volta pensa tipo, opa, cheguei, olá, amizade, aquele cara é culpado, vamos roubar o pônei dele, bora. Roubou um pônei dele, avisa a polícia, tá preso, porra. É isso. um psicólogo. E nisso, Sally revela que ele tinha 15 anos na época que tudo isso aconteceu. O psicólogo... Claro, 15 anos. Depois foi comprovado que Charlie foi falsamente acusado e condenado. Aparentemente, ele não era o culpado. E nisso, o psicólogo faz a seguinte pergunta. Depois de tanto tempo da sua vida atrás das grades, como isso te fez sentir? Essa frase deixa claro que Sally Face tá na cadeia atualmente. A roupa laranja também entregava um pouco. Mas por que ele tá na cadeia? Lembra que eu disse que Sally Face fez algo terrível? Algo que ele vai evitar falar o máximo? Foi essa coisa que colocou ele atrás das grades. Mas a gente já chega lá. Uma coisa que vocês precisam ter em mente sobre essas consultas é, durante o jogo inteiro, Sally Face sempre vai estar com a sua máscara, mas durante essas consultas, ele tá sem ela, e isso simboliza algo. O fato dele estar sem a sua máscara simboliza que ele tá sendo 100% sincero nas suas consultas. Ele não tá mentindo quando fala. Mas mentir é diferente de omitir. Omissão é não contar algumas coisas, e Sally Face tem omitido algumas informações, e o seu psicólogo já notou isso.
Esse Capítulo capítulo 2. não é dito quanto tempo se passou do 1 pro 2, mas se passou um tempo. A gente sabe disso porque nessa altura do campeonato, Larry e Sally Face já são melhores amigos. E já é inverno também. Lembram daquela visão que Sally Face teve na O Homem cozinha dos Olhos da casa do Vermelhos. Larry? Aquela coisa mexeu com ele. E ele tem quase 100% de certeza que esse prédio todo é assombrado. E ele comenta isso com o Larry. E o Larry se mostra bem cético. Mas Sally Face fala tanto sobre que ele resolve ceder. E contar pra ele uma coisa estranha que aconteceu na vida dele. O pai dele, Jim, simplesmente sumiu. Um belo dia ele não voltou mais pra casa. E isso é uma coisa que atormenta muito Larry. Afinal, o seu pai não era uma pessoa ruim e muito menos um pai relapso. Ele sempre foi um bom pai. Mas um dia ele sumiu sem deixar rastros. E Larry nunca entendeu isso. Por conta disso, ele passou a achar que a sua vida é amaldiçoada. Isso porque várias coisas ruins... Não, pera. Não é exatamente por isso. Opa. Opa, e aí? Então, não é necessariamente isso, tá ligado? Que eu lembro. Eu lembro que, tipo, ele pegou e falou, tipo... Eu acho que ele tinha dedurado alguém ou alguma coisa. Eu não lembro agora exatamente o que era. Mas aí, tipo, ele achou que alguém tinha amaldiçoado ele e por isso as coisas ruins aconteceram. Não foi só, tipo, do nada, tá ligado? aconteceram com ele desde o dia que ele sem querer matou um coelho. Foi um acidente. Isso. Ele acha que tá pagando por tudo com o sumiço do seu pai e várias É outras isso. coisas que aconteceram com ele. Ele inclusive disse que E o coelho, se eu não me engano, é da mulher do 101. Que lembra acho que no capítulo 4, que a gente tava tirando lá os pilares, né? Aí aparece no 101, se eu não me engano, um coelho, que aí te leva uma cenoura. Eu acho que era disso. o demônio que o amaldiçoou. E ele o descreve da seguinte forma: é como uma sombra se movendo, porém com a forma de um homem. E seus olhos são a pior parte, vermelhos. O seu olhar parece que te atravessa. E essa descrição bate diretamente com a coisa que Sally Face viu na cozinha do Larry. Nisso, os dois vão fazer uma ligação dessa maldição do Larry com o resto do prédio, que é assombrado. Os dois estão praticamente convencidos que o prédio é assombrado e que eles precisam libertar essas almas. Um contexto que eu preciso dar aqui: Sally Face já tá há um tempo nesse prédio e ele já conseguiu falar com fantasmas daqui. Um deles é um fantasma que fica no 5º andar do prédio, no apartamento 504. Um fantasma que Sally se refere como Megan. E o plano deles é questionar essa Megan se ela sabe algo sobre o pai do Larry. Afinal, eles acham que aquela sombra preta que os dois viram tem a ver com o sumiço do pai do Larry. E como a Megan também é um fantasma, talvez ela saiba de algo. O que acontece é que os dois vão tentar contato, mas a Megan não vai aparecer. Nada acontece. Por conta dessa falha, o Larry vai dar Não, a ideia pior de que eu Sally Face lembro. ir falar com o Todd. Segundo ele, esse Valeu aí, tal de cara, Todd pode Mano ajudar. Will. Todd é um menino extremamente Oh, pior que eu lembro que eu acho que na primeira vez que eu joguei, né, a gente passou, tipo, o capítulo 1 inteiro sem encontrar a Megan, tá ligado? Meio que sem querer tacamos foda-se. Aí quando chegou no capítulo 2 a gente tava de Game Boy, já tava com a Megan e tipo, o que aconteceu, tá ligado? inteligente e que tinha interesse no sobrenatural também. Quando Sally Face chega na casa do Todd, uma personagem chamada Ash Campbell vai estar saindo de lá e Sally Face se apaixona por ela. Mas essa personagem não é importante ainda. Ainda. Quando Sally Face conta toda a Oxe, não é história do importante. fantasma Megan do 504, o Todd se interessa na mesma hora, até porque ele acha que o banheiro da casa dele também tá assombrado. Os dois tentam fazer contato com o fantasma do banheiro do Todd, mas nada acontece. Nisso, o Todd tem uma ideia. Uma coisa que eu ainda não citei é que Sally Face tem um Gear Boy. E sim, isso aqui tá referenciando o Game Boy. No caso, esse Gear Boy tem uma fita cabulosa que ajuda Sally Face a encontrar fantasmas. O plano do Todd é dar uma tunada nesse Gear Boy, assim ficaria mais fácil de conseguir contato com o outro lado. E bom, depois de entregar duas Agora que eu peças vi, do ó, Boy, vocês viram ali, ó, tem a teclinha R ali do lado direito, que é no teclado tu apertaria R pra se comunicar. ficaria mais fácil de conseguir contato com o outro lado. E bom, depois de entregar duas peças específicas pro Todd, o Super Gear Boy fica pronto. Tem controle E de essa primeira? coisa é extremamente Nossa, eu eficiente não. em fazer contato com o além. Em quase todos os andares tem algum fantasma, mas tem um andar em específico que é o mais amaldiçoado de Ah, todos. o quinto andar Quinto famoso. andar. Esse andar é o pior do prédio. É dito que o Edson não sabe como reformar aquele andar para reativar ele. Não existe nenhum morador naquele andar a não ser um mendigo. E praticamente aquele andar inteiro é assombrado. Inclusive o fantasma. Esse mendigo, eu não lembro de nenhuma referência dele, tá ligado? Tipo, quem ele era, de onde ele foi, porque era meio fantasma, meio vivo, não entendia, tá ligado? Pra mim ele era um fantasma, mas de quem?
fantasma que eu citei, Megan, tá naquele andar. Ok, todos os fantasmas desse jogo têm uma ligação e uma história própria. Mas são muitos. São fantasmas. muitos. Como nesse vídeo eu quero contar a história inteira, mas de uma forma fácil de entender, eu vou falar apenas dos fantasmas necessários pro entendimento total, beleza? Ah, mas aí eu acho que fica bem incompleto, mas vamos lá. Qualquer coisa a gente vai tentando completar com quem a gente sabe. Inclusive eu tô fazendo a mesma coisa com os moradores. Tem vários moradores que eu ainda não citei e que eu nem vou citar. Tudo pra não encher vocês de informações inúteis pra história no geral. Eu tô apenas focando no que é necessário de entendimento em geral. Depois do Gear Boy tá pronto, Sallyface vai sair de andar em andar catando o máximo de fantasmas que ele conseguir. Tudo pra perguntar sobre o fantasma escuro de olhos vermelhos. E quase sempre que ele cita esse ser, os fantasmas ficam em pânico. Em cada conversa fica claro que sim, os fantasmas Eu sempre ficava conhecem evitando essa o quinto entidade andar. e temem ela. Outra coisa que também fica clara é que todos os fantasmas estão presos nesse apartamento. Depois de ver o máximo de aparições possíveis, Sallyface, Ó, o com David. descargo de consciência, resolve tentar usar o Super Gear Boy na casa da árvore do Larry. Naquele lugar, ele guarda tudo que era do seu pai, que tá desaparecido. Todos os itens que pertenceram a ele estão aqui. Então, Sallyface resolve usar isso aqui. E isso acontece. A primeira coisa que Sallyface pergunta pra essa coisa é se isso é Jim Jones, o pai do Larry. E essa coisa vai responder de uma forma toda fragmentada. Ninguém pode saber sobre isso, ouviu, Sal? Nem mesmo Larry. Muitas vidas vão depender disso. No jogo, Famoso, como eu não entendi o que ele tava falando porque tava tudo cortado, a mensagem não foi entregue. Logo eu posso contar pro Larry. essa frase vai estar escrita toda falhada, como se tivesse com interferência. Sallyface não entende quase nada que essa coisa disse, mas pra gente tá óbvio que sim. Essa coisa é o espírito de Jim Jones, o pai do Larry. Ele diz não ter muito tempo e que a sua conexão tá ruim e que vai acabar logo. Mas ele diz pra Sallyface se lembrar de algo que ele chama de bola vermelha. Abre aspas, não tenha medo de sal. Lembre-se da bola vermelha. Estarei esperando por você. Uma coisa curiosa sobre Da esse bola encontro vermelha. é que essa casa na árvore do Larry fica nos fundos do apartamento. Eles moram no térreo. Pra chegar na casa da árvore, Sallyface precisa passar pelo quarto do Larry. E bom, passando pelo quarto do Larry, nessa hora, vai ter uma pintura que ele mesmo fez de algo que lembra muito a coisa que a gente acabou de ver. Ou seja, ele muito provavelmente já teve um encontro com aquilo, mas ele não assimilou que aquilo era o seu próprio pai. Aquela coisa pediu pra que Sallyface boa não contasse teoria. pra ninguém sobre aquele encontro, muito menos pro Larry, e Saul respeita esse pedido. Logo após aquele Que rolou, encontro, nada, o Saul vai relaxa. direto falar com o Todd sobre algumas pesquisas que ele tava fazendo. O Todd ficou meio encasquetado com essa da senhora Sanderson, aquele que aconteceu quando Sallyface e seu pai chegaram no apartamento. Esse era um caso público, mas tinha algo estranho acontecendo. Não existiam arquivos do ocorrido nos registros públicos da polícia, e quando se ia olhar a ficha criminal do Charlie, ele só achava esse Charlie, que claramente não é o Charlie que foi incriminado. O que o Todd tá achando é que esse caso tá sendo acobertado por alguém, e pelo fato de não ter nenhum registro do ocorrido com a polícia, ele acredita que aqueles policiais que estavam no prédio no dia sequer sejam policiais de verdade. É meio ousado pensar isso, mas até que faz sentido. Tá, agora eu preciso explicar pra vocês uma coisa um tanto quanto extensa. Vamos lá. Lembra que eu citei que no banheiro do Todd tem um fantasma? Pois bem, esse fantasma se chama Greg. Utilizando do Super Gear Boy, Todd e Sallyface vão conseguir contato com ele. E durante a conversa com ele, ele parece estar bem nervoso, bem carregado. E na conversa, ele cita algo bem estranho. Abre aspas, eu não deveria ter me envolvido com mulher casada. Ok, essa frase de primeira não faz muito sentido. Mas levando em consideração que Não, ele pô, tá claro que morto, faz. o que dá a entender que Faz ele todo morreu sentido. porque ficou com uma mulher casada. Muito comum. Talvez o marido Muito comum. dessa mulher tenha dado um fim nele. Pois bem, quando a gente tá com o Super Gear Boy consertado, em certo momento a gente vai tentar contato com a Megan de novo. E dessa vez dá certo. Nessa parte, Sallyface e Larry vão ter uma conversa bem extensa com a Megan. E nessa conversa, Sallyface pergunta se Megan conhece algum Greg. Era o nome do fantasma do banheiro do Todd. E Megan diz o seguinte sobre esse nome. Abre aspas. Ah, o amigo da mamãe. Eu gosto do Greg. Ele sempre me traz doces. Eu achava meio nervoso. Eu, sei lá, tipo, eu não consideraria nervoso, tá ligado? Talvez arrependido. Mas não sei se. Assim, pode ser um nervosismo, assim, pá. Mas não sei. Meu pai não gostava muito dele, mas eu não sei o porquê. Ok, vamos guardar essa informação. O que a gente sabe é que a mãe da Megan se chama Stacy e o quarto dela tá barricado. Depois de tirar as tábuas e entrar, a gente vê a forma horrível que ela se foi e podemos conversar com ela. Nessa conversa, ela não fala nada. Ainda naquele quarto, a gente vai ver um buraco na parede. Um buraco. Passando por ele, a gente encontra o Luke, pai da Megan e marido da Stacy. E agora eu explico o que aconteceu. O Greg se envolveu com a Stacy, mesmo sabendo
porque ela era casada com Luke. E bom, quando o Luke descobriu, ele deu cabo do Greg, deu cabo da Stacy e antes de tirar sua própria vida, deu cabo da própria filha, afogada. Uma história extremamente trágica. Pelo menos na teoria foi tudo assim. Eu expliquei toda essa subtrama pra vocês por conta de algo que acontece quando Sally Face encontra o fantasma do Luke. Aquela sombra de olhos vermelhos reaparece. E quando ele tava pra atacar Sally Face, ele desaparece. Isso aconteceu porque o Larry tava do outro lado da parede. Lembram do buraco que Sally entrou? Pois bem, o Larry tava do outro lado. O Todd contou pro Larry que Sally Face tava lá em cima e deu pra ele um dispositivo que conseguiria sobrecarregar e destruir um espírito maligno. Essa invenção tá ali no chão, atrás do Larry. O Larry salvou Sally Face da morte por um completo acaso. Ele só subiu a tempo. E nessa parte... O som tá abaixo do vídeo? Pera aí. Vamos ver se assim fica melhor. A gente volta pros tempos atuais, aonde Sally Face tá com o seu psicólogo, e ele tá meio irritado com Sally. A gente acabou de olhar o capítulo 2, e é nesse capítulo que Sally Face começou a falar mais de fantasmas, de um Game Boy mágico que foi tunado pra achar fantasmas, e o Sally contou tudo isso pro seu psicólogo, que obviamente não acreditou nele. O seu psicólogo cita que faltam poucos dias pro seu julgamento, e o mínimo que ele esperava era um pouco de honestidade da parte dele. Quando os policiais começam a levar Sally Face de volta pra cela dele, ele suplica que tudo o que ele disse era verdade e pede pro psicólogo ir até a casa na árvore do Larry. Ele pede para que o psicólogo veja o que ele disse com os próprios olhos. Assim não haveriam dúvidas que a história que Sally Face contou era verdade. Pro psicólogo tá óbvio que o Sally endoidou de vez, mas ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Aquela história era mirabolante demais. Pô, o cara tá contando uma história com tanto detalhe, tá ligado? Mas tanto detalhe que pra inventar aqui o cara tinha que pesar um bom tempo inventando aquilo. Tipo, um tempo pra tu fazer um game. Isso ser verdade. Mas quando o sol contava, ele fazia soar verídico. Então o psicólogo resolveu ir lá ver. O máximo que ele ia perder fazendo isso eram algumas horas. Chegando no antigo apartamento Edson, ele vai direto ao que sobrou da casa da árvore do Larry. E lá em cima, ele encontra diversos itens do Larry e o seu pai desaparecido. Mas no mais era só isso. Como esperado, nada acontece. Simplesmente o espírito do Larry aparece. Então peraí, o Larry morreu. Como ele morreu? Quando ele morreu? Como eu citei pra vocês, essas consultas psiquiátricas se passam no futuro da história que a gente tá vendo. E a gente não sabe de nada que vai acontecer. Mas agora a gente sabe de uma coisa. Infelizmente, o Larry vai morrer. Quando o psicólogo de Sol vê o espírito do Larry, ele entra em parafuso. Ele nunca tinha visto nada assim antes. O Larry sabia que esse psicólogo seria a única pessoa que iria acreditar no Sol agora. Então ele vai direto ao ponto. Abre aspas. Não se assusta, a gente precisa da sua ajuda. Você tem que tirar Sol da cadeia. Essa coisa toda é muito mais profunda do que a gente pensava. Por favor, você tem que trazer o Sol aqui. Essa aparição era o suficiente. O psicólogo, apesar de muito assustado, não tinha como duvidar de Sally Face mais. A prova que ele precisava estava ali, de pé na sua frente. E ele caiu. A única pessoa que acreditava em Sol agora estava morto. O pânico de ver um fantasma fez com que ele se descuidasse e caísse da casa da árvore fatalmente. Rockefeller City e os apartamentos Edson estão contra a Sally Face, quase como se tivesse um grupo de pessoas por trás disso. O incidente da mortadela. O incidente da mortadela, meu Deus. Ixi, vamos lá. Nossa, Antes da gente esse da mortadela, pelo amor de Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Esse aí... Eu não vou mentir não, na época, porque assim, eu já tinha visto vídeo de Sally Face na época, tá ligado? Só que eu tinha esquecido a história e por isso que eu fui jogar o jogo. Porque, né, tipo, tu jogar já sabendo tudo, eu sabia uns detalhes, assim, pá. Mas tipo, cara, esse da mortadela, eu fiquei uns dias sem comer mortadela depois daquilo. Nesse capítulo, eu preciso dar um rápido Ficava contexto olhando pra assim vocês. pro açougueiro, tá ligado? Eu joguei esse jogo inteiro em live e eu nunca tinha jogado e nem visto a história desse jogo. Foi tudo novidade pra mim. Inclusive o VOD dessa live tá disponível no meu canal Seu Whip, onde eu tô fazendo live quase todo dia zerando jogos com vocês. Quando eu cheguei nesse capítulo, o chat não parava de flodar sobre essa tal mortadela. Ah, mortadela. Cara, mortadela. Mano, vocês estão me deixando nervoso, sem meme. E eu não tava entendendo nada. Até que então, eu entendi. E eu digo pra vocês, essa é uma das coisas mais traumatizantes que eu já vi num jogo. Vamos lá. Esse capítulo se inicia com Sally Face dando uma entrevista na TV, algumas horas antes do seu julgamento. É famoso. Eu não sei se foi num vídeo do Corey, do El Hip, não sei quem, um vídeo de alguém, mas alguém tinha falado uma vez que, tipo, toda pessoa que teria uma cicatriz, tipo, ela aqui, ou acho que o Charlie tinha, mais pessoas tinham, se não me engano.
estavam com, tipo, um demônio dentro, tá ligado? Porque é tipo o doppelganger da pessoa. O repórter tá fazendo diversas perguntas desconfortáveis pra Sally Face. Ele tá tentando o famoso furo de reportagem. Dentre essas perguntas, ele questiona se é verdade que Sally Face tem medo de mortadela. E Sally diz não ter medo, apenas nojo. Esse repórter sabia que tinha coisa por trás, então ele continua questionando sobre. E então Sally Face decide contar o incidente da mortadela. Esse capítulo Agora a inteiro questão é, será que essa reportagem foi mandada, tipo, será que ela foi divulgada? Provavelmente não, né? se passa quase todo na escola de Sally Face com seus amigos. São eles Larry, Todd, Ash, Chug e Maple. Tem mais um... Possuído, morreu, virou fantasma, tá com esse aqui no braço, morreu, tá possuído. personagem que tá nessa escola que não é amigo do Saul. Não, Na como verdade, até ele agora. faz bullying com ele. O famoso Travis Phelps. O que a gente O sabe Phelps. sobre esse mano, por enquanto, é que ele tem um péssimo relacionamento com seu pai, que é um pastor. E por conta desses problemas em casa, ele desconta essa raiva nos outros. Enquanto Sally e Ash estão conversando nos corredores da escola, o Travis discute com Sally porque sim, e dá um soco na cara dele. Ash ajuda ele a limpar o rosto. E o dia continua. O dia seguinte a esse seria o dia do sanduíche de mortadela no cardápio da escola. E na hora do lanche, o grupo de amigos Nossa, do falei ver o Sally Chuck começa a comer essa notar mortadela. algumas coisas estranhas da mortadela. Cheiro estranho. O Larry cita que ouviu dizer que a carne que eles usam pra fazer a mortadela é carne de bode. O Quem Sally dera, Face né? cita que uma galera ficou doente na semana passada, depois de comer esse sanduíche. E todas essas evidências foram o suficiente pra fazer o grupo dele querer saber o que tá acontecendo. Larry, Todd, Ash e Sally vão tentar descobrir juntos. Maple e Chug não se estressam muito com isso. Vamos às evidências. A merendeira, meus amigos. A merendeira. Eu não acredito que ela esteja em condições de lidar com comida pros alunos. Eu não sei então. qual que é a palavra certa, insalubre talvez. Enfim, eles resolvem tentar ver com a própria merendeira da onde é que vem essa mortadela. Qual a origem dela. E depois de muito perguntar, ela fala a origem. Segundo ela, a mortadela vem pronta pra ela. Essa mortadela é feita de forma artesanal pela professora Packerton, a qual Sally Face tinha aula. E coincidentemente, essa professora mora nos apartamentos Edison também. Coincidência, que né? suspeito! Não satisfeitos em saber a origem da mortadela, Seria, sabe o que eles seria mais coincidência? Se ela morasse no quinto andar. resolvem especular mais. Durante o recreio, eles entram na sala que a Packerton dava aula pra olhar as coisas dela. E quando eles abrem a gaveta dela, eles se deparam com isso. Não sei pra vocês, mas essas coisas aqui me remetem a um culto ou coisa parecida. Uma bíblia, um crânio de um pássaro, artefatos estranhos e alguns frascos cristal, com diferentes tipos de pós. E detalhe, essas coisas estavam escondidas num fundo falso da gaveta. Ou seja, não era pra ninguém achar aquilo em teoria. Enquanto Sally e Larry estavam na sala da Packerton vendo isso, Todd e Ash estavam no laboratório da escola com uma mortadela, inspecionando pra ver se haviam germes ou vermes, ou qualquer coisa prejudicial na sua composição. Mas não tinha nada lá. Usando de métodos convencionais, estava impossível de descobrir o que tinha errado com aquela mortadela. Não era possível que aquilo tava certo. Era Pô, nojento, mas é que tá, viscoso. tipo, agora é uma pergunta. Será que não tem realmente como diferenciar a carne humana de animal? Tipo, a carne humana dá pra ver aqui, ó, que tem isso aqui, ou será que é porque ela é processada, né? Porque, né, tipo, isso é macumba. Assim, ritual, né, tá ligado? De religião em religião, tudo é ritual. Mas aí, tipo, não tinha nada mesmo na mortadela, tá ligado? Isso que eu achei estranho até. Fedorento. Ainda tinha uma forma de descobrir o que tinha de errado com aquela mortadela, invadindo o apartamento da senhora Packerton. Já em casa, o Todd hackeia as câmeras do prédio inteiro, tudo pra gravar uma filmagem em looping. Isso pra que as câmeras não gravassem tanto Larry quanto Sally invadindo o apartamento da Packerton. E bom, tudo pronto, eles entram. Antes da gente Essas continuar, câmeras eu aí, pra preciso mim, nunca anunciar uma serviu pra coisa. nada, né? A partir de hoje, 3 vezes na semana, vocês vão ter um vídeo meu, do Zedin e do Daishikawa jogando algum jogo aleatório lá no Coelho Rosa, o nosso canal novo. Um Fasmozinho, Eu hein? vou lembrar vocês desse canal no final do vídeo. Vamos continuar. Do lado de dentro, a primeira reação deles Porque é olhar não o tem freezer da geladeira da Packerton. como E lá diferenciar. dentro, eles da acham Lombo. isso. Da Lombo ou do Lobo? A cabeça Não, assim, de um bode. cabeça de um bode. Já é estranho? Aí tem uns símbolozinhos ali em cima, né, que já... O Larry havia chutado que a mortadela é feita com carne de bode. Pois é, de fato era. Só que a Packerton Será que encaminhou era? esse bode e tem algo errado. Esse bode parece que saiu de um ritual. Pelo menos os desenhos que estão na volta então. dele dão a impressão que sim. Essa cabeça vai servir pra um ritual ou então já serviu? Isso aqui, em teoria, já era o suficiente pra responder a pergunta da onde estava vindo a mortadela. Carne de bode, mas ainda existiam 2 quartos trancados na casa. E a curiosidade
dos dois não ia se contentar em não ver o que tem neles. Os dois quartos estavam trancados, mas resolvendo alguns puzzles no apartamento dela, a gente consegue abrir ambos os quartos e descobrir o que tinha lá dentro. E dentro de um deles tinha isso. Essa pessoa se chama Nossa, essa Sr. música é Packerton, pam. e ele é marido da senhora Packerton. O curioso é que todos da cidade tinham como verdade que esse mano aí tava morto. Mas aparentemente a senhora Packerton não aceitou que ele morresse e passou a manter ele em estado vegetativo na sua casa. Usando o Super Gear Boy aqui dentro, o espírito do Packerton implora para que Sally Face desligue as máquinas. Afinal, ele não tá vivo. O seu corpo até pode estar ainda, mas o seu cérebro já não tava mais há muito tempo. Ele apenas estava preso e ele implora para que as máquinas sejam desligadas. A partir daqui, no exato momento que Sally Face puxou a tomada, ele se manchou. Podia ser uma pessoa em agonia, podia ser uma pessoa vegetativa. Eu, na primeira gameplay, não tinha tirado a tomada. Foi o Larry que tirou. Logo, minhas mãos estavam limpas. O correto a se fazer era o Larry e o Sally Face chamarem uma ambulância, ou até mesmo a polícia. Apesar de que o Sr. Packerton... Vamos lá. Quem já tava ciente do Capitão que os PM era falso lá, né? Já sabia que não dá pra confiar, tipo, alguma coisa assim. Esse bode me lembra algo? Aí já não sei. Pra mim me lembra o bode. E ele tem implorado para que isso aconteça. Ao meu ver, não era o certo eles terem feito isso. Na minha opinião, esse é o maior defeito de Sally Face e seus amigos. Eles querem resolver tudo sozinho. E vocês vão ver já já o problema que eles vão arrumar querendo fazer tudo sozinho. Depois de fazer isso, Ash entra no apartamento também. E os três entram no outro quarto trancado. E encontram isso lá dentro. Ferramentas, pôsteres de procurado, o que parece ser uma fornalha e um freezer. Todas as pessoas desaparecidas dos pôsteres são adolescentes da escola. E dentro do freezer eles encontram o óbvio. A matéria-prima da mortadela da escola é vísceras, couro, pele e sangue dos adolescentes desaparecidos. Todo o montante de carne presente dentro do freezer não tem um osso sequer. Isso porque Parkerton dividiu os ossos da carne. Afinal, ossos ninguém gosta. Nessa hora, eles já tinham visto demais e decidiram que iam sair de lá o mais rápido possível. Mas antes de sair, Ash notou uma coisa. Ela notou que atrás de um quadro da sala de estar havia uma espécie de lixeira. O que é estranho, porque nenhum apartamento tinha aquele tipo de lixeira. A Ash cita que olhando lá pra dentro não se via nenhuma luz, o que indica que essa lixeira não estava ligada à rua. E de tanto olhar, a Ash acaba caindo lá dentro. Pô, na moral, dava pra ela ter morrido fácil nisso aí, porque a gente descobre depois que ela cai numa pilha de ossos. Filhão, pra ter um osso quebrado ali, espetando ela. Em pânico na hora que isso acontece. Ele fica achando que perdeu a Ash pra sempre. Mas Sally Face permanece calmo. Ele apenas diz que tudo vai ficar bem. E ele também sabe exatamente aonde ir e o que fazer. Ele mantém essa calmaria porque... Lembra daquela coisa que apareceu pra ele na casa da árvore do Larry? Aquela coisa tem toda hora contatado Sally Face. E por essas contatações, ele explica pro Sally exatamente o que fazer. Mas Sally não pode contar pra ninguém sobre isso. A parte do templo é chata. Ele já sabe exatamente o que fazer. Ele chama tanto Larry quanto Todd para um andar totalmente abandonado do térreo. E lá dentro, por meio de um rasgão no chão, eles encontram um alçapão que daria exatamente aonde Ash caiu. O ponto é que eles não faziam a menor ideia do que era esse alçapão e nem aonde ele iria dar. Descendo ele, eles encontram simplesmente um templo. A sua arquitetura deixava claro que ele era antigo. E seus símbolos e artefatos remetiam diretamente para aquelas coisas que tinham na gaveta da mesa da senhora Packerton. Agora não restam dúvidas. Existe um culto nessa cidade e sua sede estava abaixo dos apartamentos Edson, e Packerton era uma praticante. E isso talvez já explique as várias tragédias que acontecem nesse edifício. Depois deles se separarem lá dentro, eles tá encontram um monte de algumas pilhas jogado, ossos. quebrado. E em uma delas, Ash, ela caiu direto. Era assim que a Parkerton descartava os ossos. A primeira reação deles é sair lá de baixo o mais rápido possível. Mas, e aí? O que eles vão fazer com essas informações? Pelas pesquisas do Todd, referente àquele primeiro incidente no prédio, então. a polícia não é confiável. E agora que eles sabem que sim, existe um culto nessa cidade, eles estão mais convencidos ainda que a polícia faz parte desse culto. Nenhuma autoridade E assim, a gente não confiável a sabe, partir de... a gente também não sabe se, tipo, é a polícia da cidade, se é a estadual ou se é a federal inteira, tá ligado? Porque, tipo, pode ter uma coisa só da cidade, tá ligado? E aí, tipo, se viesse o FBI, já teria resolvido. Agora, durante esse diálogo do que fazer, o Larry dá a ideia deles matarem a Packerton. Afinal, ela fez coisas desumanas com os desaparecidos. E com o resto dos alunos também. Ela meio que fez todos eles praticarem
Ash e Sally não concordam em matar Packerton. E pra aquele dia já tinha sido coisa demais. Informações demais. Eles decidem não fazer nada naquele dia e bolar um plano melhor. E então a gente volta pra entrevista. O entrevistador questiona se eles entregaram a Packerton pra polícia ou algo do tipo. E Sally Face fala que eles sequer precisaram. Naquela mesma noite a Packerton sofreu um acidente de carro, onde ela e outro motorista não resistiram. Então meio que ficou por isso, por parte do grupinho do Sally. Eles nem precisaram fazer nada. A Packerton já tava pagando pelo que ela fez no inferno. O repórter parece não acreditar muito em Sally, dizendo que a saída foi muito conveniente. Nisso, Sally cita que dá pra procurar essas informações na internet, até porque na mídia em geral tudo foi acobertado. Nessa hora o repórter vai questionar Sally sobre a sua amizade com Ash, e Sally diz ter muito carinho por ela. E então o repórter entrega pra ele um jornal, e na manchete diz o seguinte: o assassino Sally Face, julgamento hoje por assassinato em massa, incluindo sua família inteira. Fontes dizem que o procurador irá chamar Ashley Campbell para testemunhar contra o assassino. Então, nessa hora o pessoal ficou tipo, caraca, como assim a Ash vai testemunhar contra? Campbell é uma amiga de longa data de Sally, e eles foram ditos muito próximos em seus anos de ensino médio. Aparentemente, uma das pessoas que Sally mais confiou nessa jornada vai testemunhar contra ele. E nessa manchete, a gente também entende o porquê Sally Face tá preso. Assassinato em massa. Lembra que eu disse que Sally Face fez algo que ele iria desviar até não poder mais? Era isso. Mas ainda não é hora da gente se aprofundar nisso. Sally Face então vai questionar sobre o Todd pro repórter. Que fim ele levou e como é que ele tá? O que a gente sabe até o momento é que algo muito ruim aconteceu com Todd, mas a gente não sabe o que ainda. E bom, a repórter cita que Todd ainda tá no hospital desde aquela noite. ênfase no aquela noite. O Todd não reage, nem se mexe, nem fala. O repórter inclusive diz que ele não apresenta melhora, não importa o que os médicos e pesquisadores façam. Então, nisso Sally Face vai dizer que se ele encontrasse o Todd, ele ficaria bem. E nisso o repórter pergunta, como? O que Sally Face tem que os médicos e psiquiatras não têm? E Sally Face diz, a verdade. O demônio dos olhos vermelhos. Pô, vamos lá. Eu já falei várias vezes, mas o Todd é um gênio imenso, tá ligado? O Gold, porque o cara simplesmente pegou, criou uma tecnologia pra falar com fantasmas, porque sim, tá ligado? Eu tava afim ali, e é isso, tá ligado? Tipo, no mesmo dia assim, ó, usa isso aqui, ó, vou melhorar aqui, ó, papo bem, pronto. Antes da gente começar o capítulo 4, que é onde o filho chora e a mãe não vê, eu acho justo um pouco de contexto pra você sobre esse culto em si. Provavelmente quando tu olha a história de Sally Face em outros vídeos, em outros canais, eles vão enfatizar que essa história é muito complexa. E essa história é complexa por conta dos fantasmas e do culto. Outra coisa que torna a história... Fantasmas, culto e aliens, né? Temos que lembrar dos aliens também, que, né... do culto complexa é que essa história é totalmente não intrusiva, ou seja, o jogo não vai jogar as paradas na tua cara. O jogo não quer e não vai te explicar as coisas de ponta a ponta. Tem coisas que tu não vai descobrir se tu não procurar. E o jogo não vai te dar nenhuma dica do que tu tem que fazer. O primeiro tem momento que ver um bagulho da ter Steam lá. contato com o culto é no momento em que Sally Face tem acesso ao Super Gear Boy. Quando tu tá com isso na mão, existem alguns lugares no apartamento que tu encontra atividade paranormal. E em alguns locais tu não vai achar fantasma, tu só vai achar algumas runas. No total são 3, e elas têm ligação com o culto. E afinal, que culto é esse? Meus amigos, nós estamos lidando com os Devoradores de Deus. Esse é o nome do culto. E sim, esse culto é sediado principalmente abaixo dos apartamentos Edison. Mas o culto não se foca só aqui. Esse culto tem poder sobre toda Knockfell City, e eles atuam de forma muito confidencial. Então, esse é o negócio, tipo, eles têm poder na Knockfell, beleza. Mas vai ser só na Knockfell mesmo? Ele meteu força para a gravidade. E detetives do capítulo 1, infiltrados. Professores da escola, infiltrados. Sempre que eles precisam silenciar alguém ou algo do tipo, eles não só dão cabo da pessoa, eles dão cabo e substituem com uma pessoa perfeitamente igual, disfarçado. Perfeitamente tudo pra não, ter nenhum né? rastro. E vocês vão ver isso em prática já já. Talvez tu esteja te perguntando o que exatamente esse culto quer fazer. Esse culto gasta todos os seus esforços de sacrifícios e dogmas pra trazer um demônio de volta à vida. E esse demônio tem nome: o Demônio dos Olhos Vermelhos. E sim, a gente já se encontrou com ele antes. Mas não se engane, ele já ter aparecido no jogo não quer dizer que ele tá de volta. Ele
definitivamente não tinha voltado. Tanto que ele tava super fraco. Quando o Sallyface entrou no apartamento 504, onde a gente encontra a Megan, a Stacy e o Luke, esse demônio dos olhos vermelhos apareceu e foi facilmente tancado pelo Larry com aquele aparato. Ou seja, ele ainda tá fraco, mas ele tá em processo de materialização. Carne e osso, poderoso e com o objetivo de engolir toda a vida na Terra. Ok? Dado esse contexto, a gente... Se eu não me engano, acho que esse demônio dos olhos vermelhos é aquele bicho das sombras que tava no planeta natal do pai do Larry. Sim, fica confuso falando assim, mas o pai do Larry é Alien. pode continuar pro capítulo 4. O capítulo 4 marca duas coisas importantes na história. Marca o início do julgamento de Sallyface e a nova fase de Sallyface, na história que ele tá contando. Do capítulo 4 pro 3, a gente tem um salto de tempo bem grande. Sallyface tá bem mais velho e também já saiu de casa. Ele ainda mora em Rockville City, mas agora ele mora umas 2 quadras de distância dos apartamentos Edson. Ele mora junto de Todd e Neil, e o Larry tá pra se mudar pra cá também. Esse capítulo se inicia nos mostrando os diversos sonhos que Sallyface tem tido referente ao culto, e todas as coisas que eles descobriram abaixo dos apartamentos. O que dá a entender... Então, nesse negócio aí que aparece o cabritão aí, é tipo, cada porta é em relação a um capítulo, né? Tipo, cada porta é em relação a um capítulo. Eu achei bem legal o contexto, e aí mostra que ia ser, tipo... e mostra que ia ser, tipo, 5 capítulos mesmo, né? Porque aí, tipo, teria a porta 6, só que aí meio que... não tem, tá ligado? Em frente, esquecer tudo aquilo que aconteceu. Só que esses sonhos que o Sallyface tava tendo, estavam deixando ele paranoico, e aquela chama de curiosidade se acendeu de novo. Nisso, tanto o Sallyface quanto o Larry resolvem investigar os apartamentos Edson de novo, indo em todos os locais onde tinham fantasmas, e nenhum dos fantasmas apareceu dessa vez. Quando eles descem no templo, eles também confirmam que lá tá tudo quieto demais, calmo demais, e durante um dos diálogos que os dois têm, é um bagulho estranho, né? Tipo, pô, imagina, tu tá num apartamento, né? Tu tem ali um condomínio inteiro amaldiçoado. E aí simplesmente tu vai lá ver os fantasmas, né? Coisa normal do dia a dia. E aí não tem mais fantasma nenhum. Tipo, cadê a rapaziada? Né? Eles estavam aqui até a última vez que a gente viu. E assim, vamos lá. Se tem fantasma e os fantasmas tudo some, mas você, né, que é uma das pessoas que sabe, não fez nada, algo ruim tá pra acontecer. Porque tipo, os fantasmas sumiram. Ou eles foram libertados por alguma força, ou consumidos. Continua. Larry levanta a seguinte questão. A gente acabou com o demônio dos olhos vermelhos aqui nesse prédio utilizando o aparato do Todd. Mas tu acha que ele tá realmente morto? Tu não acha que foi fácil demais? E honestamente, eu concordo com ele. Esse demônio é o antagonista principal desse jogo. Não pode ter sido tão fácil assim terminar com ele. E Sallyface até fala que se ele voltar de novo, eles mandam ele pro inferno de novo. O plano deles era passar todas as informações pro Todd, pra ver se ele conseguia fazer mais um aparato que possibilite eles de falar com o Além de novo. Afinal, o Super Gear Boy não tava mais dando conta. Talvez chamando o Todd pra lá, ele conseguiria ter alguma ideia do que fazer. Eles querem contato com o Além de novo, porque os sonhos do Sallyface parece que estão tentando falar algo pra ele. Eles só querem tirar as dúvidas deles. Durante o resto do dia, Sallyface se encontra com Ash, que depois da escola foi pra uma outra faculdade. Fazia um bom tempo que eles não se viam. E esse é um dos momentos mais bonitos desse jogo. Sallyface mais velho, tendo uma conversa mais madura com Ash. A parte do grito. Ele diz que ele anda muito atordoado, pesado. Ele disse que queria só conseguir gritar. O desejo dele era que nesse grito, tudo que o aflige saísse fora. Mas infelizmente as coisas não funcionam assim. Ash diz que sente o mesmo sentimento, e fala que mesmo que tudo não saia num grito, eles podiam gritar mesmo assim. E esse é o provável momento mais humano desse jogo inteiro. Aí eu fico pensando, o demônio dos olhos vermelhos olhando. Eita, pô, o que estão gritando ali? Eu, hein? Nem fiz nada ainda e os caras estão gritando. Esse é um daqueles momentos no jogo que dá a entender que tudo de fato tá melhorando. O culto parece que sumiu, os fantasmas também. Sallyface tá reatando laços com Ash, fora que todos eles estão de vida nova, morando juntos, e o Larry também vai se mudar pra aquela casa. Tudo parecia mesmo tá ficando melhor. Até que naquela noite, o telefone de Sally toca. E uma série de mensagens do Larry começam a aparecer. Mensagens onde ele dizia coisas como: Saul, não se culpe, já é tarde demais, chegou a minha hora.
Sally Face sabia que o Larry estava sozinho em casa. O pai de Sally Face e a mãe do Larry começaram a se relacionar, ou seja, a Lisa, mãe do Larry, passou a morar no 403, 3 andares acima da onde o Larry 402. mora. Ele estava totalmente sozinho. Em certo momento, o Larry para de responder as mensagens, e quando Sally Face liga, ninguém atende. O Sally precisa correr antes que seja tarde. Depois de cruzar os 2 quarteirões abaixo de chuva, Sally Face chega nos apartamentos Edson, e quando ele enfim chega na casa do Larry, na sua casa da árvore, ele encontra o pior. O Larry havia deixado esse mundo por vontade própria, e não tinha mais nada a se fazer sobre isso. Voltando para os tempos atuais, Sally Face está no meio do julgamento, e chegou justamente a hora de Ash dar o seu depoimento. Diferente do que ficou parecendo, Ash fica do lado de Sally Face, defendendo ele. Ela conta que na noite Bora jogar algo que tá mó tédio. Não, cara, tô vendo aqui a história. que Larry se foi, Sally ligou pra Ash, mas Sally Face estava muito alterado, tanto que Ash precisou se afastar dele naquela noite. O argumento principal que Ash usa é que Sally Face não é uma pessoa ruim e nunca foi ruim, nem pra ela e nem pra ninguém, mas que ele precisa de ajuda. Ela fala exatamente com essas palavras, abre aspas, Saul não é uma pessoa ruim, ele só precisa de ajuda. Na casa da árvore, a gente vê que Todd seguiu Sally Face. Ele viu a forma que Sally Face saiu de casa no meio da noite e foi atrás dele. Tudo pra descobrir o pior. Nessa parte, a gente vai ter que fazer uma breve pausa pra eu explicar uma coisa. Como eu já citei nesse vídeo, Sally Face tem tido alguns contatos de espíritos do outro lado. E esses espíritos tentam guiar ele. Afinal, Sally Face é predestinado a acabar com o culto. E sim... Assim, eu só percebi agora que pulou uma parte... Não sei se você vai falar, né? Tem bastante tempo de vídeo ainda. Mas tem a parte da senhora Rose, né? Que ela foi contra o culto, ela participou do culto, foi contra o culto. Provavelmente ainda vai falar a parte do pai do Larry, porque é mais capítulo 4 pro capítulo 5. Mas vamos ver. Sim, isso é uma profecia, ela é canônica e vai ser revisitada nesse vídeo. Eu quis explicar isso porque nesse diálogo com Todd, Sally conta que o Larry tá tentando falar com ele do outro lado, mas o sinal tá fraco. E nisso Todd revela que como os planos para aquela noite era voltar até o templo, ele fez um novo aparato que ajudaria Sally Face a contatar o outro lado. Ele modificou a guitarra de Sally Face com notas que ele chama de necrolites. E tocando essas notas numa ordem certa, o contato com o outro lado era feito de forma direta e sem interferência. Ok? Quando Sally Face experimenta a guitarra, ele vai parar do outro lado. Tudo pra encontrar uma pessoa. Outra pausa, eu preciso dar mais um pouco de contexto. Aí. Durante o primeiro capítulo, Sally Face vai ter acesso a uma moradora do prédio, a Rosenberg, senhora a Rosenberg. Gold. Rosenberg é uma senhora que fala. Meu Deus, como ela fala. Oi, senhora Rosemary, eu gostaria de perguntar algumas coisas, se estiver tudo bem. Pergunte, criança. Eu talvez não tenha muito tempo, mas tempo é tudo que tem agora. Sim, tempo. É tudo que eu tenho e logo isso escapará de mim. Ou talvez eu nunca sequer toquei nisso. Conceito estranho, não é mesmo? Tempo. Sentar aqui sozinha, a mente pode viajar. Mano, que velho que fala. Por quanto tempo tem vivido aqui? Puta, agora eu vou fazer essa velha falar por mais 2 anos. Temo que meus dias estão contados. Pior que ela fala Logo muito eu mesmo. tornarei ao pó e minha falta de consciência será fundida ao grande e misterioso nada. Mas isso não é certo. A cabeça fazendo assim. Ah, eu não vou nem perguntar sobre os Edson. Tchau pra ti, velho. Enfim, os diálogos com ela são totalmente opcionais. Tu pode jogar o jogo inteiro sem dar muita atenção pra ela. Mas o ponto é, em um dos diálogos Não, pô, assim, são opcionais, mas pra lore faz muito sentido. com ela, a gente descobre que ela tá morta. Ela tava o tempo todo morta. E sim, ela tem ligação com o culto, mas ela não quer ajudar a trazer o demônio dos olhos vermelhos de volta. Ela quer fazer exatamente o contrário. No momento que Sally Face toca a guitarra, ele acaba se encontrando justamente com o espírito da Rosenberg. E bom, nessa parte a Rosenberg não vai ter muito tempo, então ela vai direto ao ponto com Sally Face. Ela fala que apesar de parecer morno, o culto não parou de trabalhar e que o plano dele está quase se concretizando. Essa espada aí, design foda. A Rosenberg fala que Sally vai precisar de uma ajuda espiritual, que consiga revelar pra ele o que ele não pode ver. E pra isso, ela vai libertar o Larry da sala escura, que é onde as pessoas que já partiram ficam. Ou seja, por pouco tempo, o Larry vai estar liberado para andar livremente pelos apartamentos. Como todos os outros fantasmas, ele ficava preso no local da sua morte. Mas agora ele vai poder andar pelo apartamento inteiro e ajudar Sally Face. Antes da gente continuar, eu preciso dar um rápido contexto sobre a ida do Larry e o porquê ele decidiu partir. Vamos lá. Nessa parte do jogo, Sally Face foi teleportado pro Rosenberg pro topo do apartamento Edson. E em cada andar do prédio existe esse pilar com uma runa. Lembra daquela cena que mostrou o culto junto a uma espada? Ah, Pois é, sim. o ritual já tinha começado. E esses pilares deixavam isso bem claro. Para destruir esses pilares, era necessário usar a guitarra, mas aquelas notas de necrolites precisavam ser tocadas
numa ordem específica. Ordem essa que somente o Larry do outro lado consegue ver. Ok, agora, por que o Larry foi embora? Enquanto a gente destrói esses pilares e a gente vai descendo, a gente pode ver os moradores do prédio. E quando a gente olha eles pelos olhos do Sally Face, eles estão apáticos. Seus diálogos sequer fazem sentido. Porém, quando a gente olha com os olhos do Larry, do outro lado, as coisas fazem mais sentido. Esse apartamento é o receptáculo do culto, e todos os seus moradores estão condenados e infectados com algo chamado The Endless One, o Quem diria que um bilionário, que é o Robert, ia ser a vítima do culto e não parte do culto, né? infinito. Todos os moradores são infectados com isso, incluindo o Larry. Ele ainda estava morando naquele apartamento. Logo que essa infecção aconteceu nele, ele entendeu o que estava acontecendo e cortou o mal pela raiz. Agora, do outro lado, ele vai ser de extrema importância. Sem ele, a gente literalmente não teria o que fazer aqui. Nessa parte, a gente desce todos os andares do edifício, destruindo todos os pilares. E quando a gente chega no primeiro andar, a gente descobre como que esse culto opera no edifício. E como o culto infectou todos os moradores. Meus amigos, Sr. Edson. Edson era o síndico. Edson. Nunca se mostrava por timidez? Ele era um cara reservado? Não, ele nunca se mostrou porque ele era assim. É o infinito. Edson E ó o não se chazinho ali, mostrava ó. porque ele era isso. Essa coisa é o Endless One. E como é que ele infectou o prédio todo? Os chás que ele vendia pros moradores. A gente pode até ver nessa sala diversas xícaras mergulhadas numa gosma. A mesma gosma que abraçava os moradores quando se olhava pelo Larry. Os pais do Edson eram praticantes do culto. E ofereceram seu filho para que ele fosse o receptáculo do The Endless One. Ele infecta os moradores, muito provavelmente para servirem de sacrifício pro demônio dos olhos vermelhos, pra deixar ele mais forte, ou até mesmo pro bel prazer, afinal o The Endless One se alimenta de humanos. Inclusive a personagem Maple, que não tem relevância nenhuma pro jogo quase, também foi infectada, mas com ela foi diferente. Ela ficou agressiva e tá sendo mantida presa numa gaiola na nova casa de Sally Face e Todd. Eles querem ajudar ela. Mas o Chuck e a Refri não foram, porque eles não tomavam chá. Nessa parte, Sally Face não vai ter outra escolha a não ser lutar com The Endless One. E ele só ganha essa luta graças à sua guitarra modificada. Quando a gente termina essa luta, pelo menos eu fiquei poder sentindo rock que and roll. acabou. Afinal, era essa coisa que tava sempre dando um jeito de fazer o culto prevalecer. Era por isso que o apartamento era todo Nossa, a assombrado, batalha por causa aí. do seu síndico. Mas finalmente essa criatura se foi. E assim, lembrando, tem toda a história do Terrence, tá ligado? Que quando ele era criança, ele foi criado pra isso em específico. Sabe as mortadelas? Ele comia basicamente as mortadelas todo dia, tá ligado? Ele foi criado pra ser o receptáculo do infinito, pra ter tudo isso. Sally Face tá cara a cara com o Edson real, do outro lado. Se vocês notarem, o Edson tá criança aqui. Isso porque ele não tá vivo desde criança. Ele não ficou adulto. O que ficou adulto foi o The Endless One dentro do seu corpo. Ele foi dado ao culto muito jovem. Desse lado, ele cita que sabia que Sally Face iria conseguir. Afinal, ele era o predestinado. Porém, ainda falta uma coisa a ser feita. Todas as pessoas que estão nesse prédio foram infectadas com a escuridão. E apesar que o Endless One tenha sido derrotado, aquelas pessoas ainda estão marcadas. E essas marcas iriam provocar rachaduras nas suas almas. Rachaduras essas que podem servir de passagem pro demônio dos olhos vermelhos. O prédio e todos que moram lá dentro estão condenados. E para selar essa maldição de uma vez por todas, é necessário fechar cada uma dessas rachaduras. Sally Face precisa matar todos que residem nos apartamentos Edson. Edson lamenta para Sally Face esse fardo terrível, e Sally Face reluta muito a fazer isso. Nessa hora, Edson irá desaparecer, deixando apenas uma faca no chão, e Sally Face sabe o que precisa ser feito. Sabe, gente, Sally Face é um jogo mudo de palavras, mas a todo momento a gente fica ouvindo um riff de guitarra em looping, e ele nunca para. Esse jogo tá sempre com uma musiquinha agitada em todos os momentos, sejam eles momentos felizes ou momentos tristes. Só que nessa parte, um silêncio toma conta do jogo. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas esse silêncio que antecede a morte de todos esse prédio é o silêncio mais alto que eu já ouvi. A gente vai escutar apenas os passos de Sally Face e o som da faca perfurando. Enfim, nessa parte, Sally vai dar fim a pessoas que ele chamou de amigo, ele vai dar um fim ao seu pai, ele vai dar fim a todo mundo que teve o azar A Refri, rapaziada, ela podia ter sido salva. de estar naquele prédio na hora errada e no dia errado. E é exatamente nesse momento que o jogo transforma Sally Face num
A gente não é mais os mocinhos. A gente acabou de fazer uma chacina. Seja pra salvar o mundo ou não, as pessoas que a gente tirou a vida eram pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. E olhando no contexto da história, que ainda assim era tarde demais pra essas pessoas, ainda assim, eles Menos pro Chug e pra Refri. eram pessoas inocentes. E por mais que Sally Face tenha feito isso pra salvar o mundo, ou sei lá, o fato dele aceitar matar todos que ele amou e chamou de amigos mostra muito do seu interior e do que ele é capaz. Aí, ó, vai ver que vai começar a ter sangue em volta. Nossa, pior que, tipo, na hora que vai matar a família, né, o pai, aí o pai fala, eu te amo, filho. Putz, nessa hora... Depois de feito, no primeiro andar, Sally Face vai encontrar o Todd, e ele claramente não tá bem. Ele tava com a gente há alguns minutos atrás na casa da árvore. O Todd conta que na hora que Sally Face teleportou pro topo do prédio, ele apagou. Segundo ele acordou no templo, amarrado. Ele cita que tinha várias pessoas por lá, incluindo algo que ele descreve como o demônio. E veja bem, ele fala o demônio e não um demônio. É exatamente isso que tu tá pensando. Ele disse que eles fizeram uma espécie de ritual com ele e que quando tudo acabou, todos haviam sumido e ele não tava mais amarrado. Com isso, ele subiu e voltou pro apartamento. Ele tá com um rasgo no peito e os seus olhos estão vermelhos. Sally Face vai ouvir tudo o que ele tem a dizer, mas antes que ele possa responder, a polícia começa a se aproximar do prédio. Afinal, haviam diversas câmeras pelos corredores, que gravaram tudo que Sally Face tinha acabado de fazer. E nessa parte, a gente Aí que volta... tá, será que gravou ele tocando uma guitarrinha? Aí depois descendo os andares... pro julgamento nos dias atuais. Ash ainda tá dando seu depoimento e declara apoio a Sally Face. Apesar dele ter feito o que fez, a Ash acredita nele. Afinal, ela viu muito dessas coisas estranhas com os próprios olhos. Então, quando Sally fala que fez porque precisava fazer, ela acredita. Porém, uma pessoa extremamente importante aparece. E a aparição dessa pessoa é importante pra conclusão do julgamento. É o Phelps, simplesmente né? o Não. psiquiatra de Sally Face. Ele mesmo. O que acabou indo dessa pra melhor quando se deparou com o espírito do Larry. E ele condena Sally Face. Ele diz que toda essa história que ele contou é só isso mesmo, uma história. Ele fala que Sally Face tá fazendo tudo pra se safar, mas que ele não passa de um mero psicopata. Ele conta que essa história que Sally Face fez foi tão bem elaborada que o próprio Sally Face começou realmente a acreditar que ele fosse um mocinho e não um vilão. Agora, antes que vocês me perguntem como que o psiquiatra de Sally Face tá aqui, eu vou explicar. Ele morreu. A gente viu ele caindo. Pois bem, meus amigos. Lembra que eu falei que o culto tem muito poder sobre Knockfell City? Eles ficaram sabendo que o psiquiatra viu o fantasma do Larry. Logo, ele iria acreditar em Sally Face. Por um descuido, ele acabou caindo da casa na árvore e deu no que deu. Com isso, o culto tratou de mandar alguém disfarçado pro julgamento. Se vocês compararem esse doutor Não, com o obviamente antigo é bem doutor, diferente. vocês vão notar pequenas diferenças. O culto Pequenas, pô, o bigode do cara aumentou 200% e o queixo dele sumiu. fez isso só pra conseguir incriminar Sally Face de uma vez por todas. Porque, como eu citei várias vezes, Saul Fisher é predestinado a acabar com esse culto. E o culto sabia dessa profecia. Lembram do acidente com a mãe do Sally Face? Sabem o rosto de Sally Face? É agora que eu explico tudo. O culto tentou terminar com a vida de Saul Fisher quando ele ainda era criança, mas isso tudo acabou dando um pouco errado. Na ocasião, Saul Fisher estava com a sua mãe num parque, e Saul ficou encantado com o cachorro que ele viu. Ele ficou pedindo pra sua mãe pra ir ver o cachorro, e ela permite, e inclusive vai com ele. Mas então, o pior acontece. Na continuação, a gente vê Sally Face andando, já com seu rosto visivelmente machucado. Mas a história não vai deixar explícito o que de fato aconteceu. Porém, por meio de alguns coletáveis opcionais do jogo, a gente entende exatamente o que aconteceu. Aquele cachorro que Saul Fisher viu lá no começo do jogo é o mesmo cachorro que ele viu quando criança e ficou encantado. E esse cachorro era simplesmente o pastor Kenneth Phelps, o líder do culto Devoradores de Deus. Ele sempre usa uma máscara de cachorro e um de seus poderes é o disfarce. Ele se disfarçou de cachorro para chamar atenção e assim conseguir dar um fim ao escolhido, Saul Fisher. Porém, a sua mãe se colocou na frente de Saul Fisher para tentar salvá-lo. A sua mãe se foi e os estilhaços daquele tiro a queima-roupa atingiram o rosto de Saul Fisher. É por isso que naquele sonho inicial, onde a gente vê Sally Face no enterro da sua mãe, existe um cachorro ao lado da sepultura. Esse tempo todo era Kenneth Phelps tentando destruir a profecia que Essa aí eu não sabia, que era o Phelps. destruir ele mesmo. Por isso, tantos esforços para incriminar Sally Face. Esse farsante, se passando pelo psicólogo, incrimina Sally Face. E com o depoimento dele, a decisão do júri foi unânime. Saul Fisher é condenado por múltiplos assassinatos no apartamento Edson. E a sua sentença é a cadeira elétrica. Sally Face acaba ficando no corredor da morte
por 3 anos até a sua execução. E no exato dia da sua execução, 3 anos depois do seu julgamento, Ash tem uma ideia de como inocentá-lo, ou pelo menos garantir Pô, uma demorou 3 anos pra tentar pra falar ele. com o Larry, A ideia né? dela é tentar contato com o Larry de novo. Ela vai até a casa na árvore, e depois de tentar algumas vezes, o Larry aparece. E nessa aparição, Ash tira uma foto dele. E por sorte dela, o Larry aparece na foto. Essa era a prova que inocentaria e reabriria a investigação sobre o caso Saul Fisher. Assim, sim e não, né? Porque, tipo, beleza, tu tem uma foto de um fantasma, ok. Mas aí até você provar que isso é verdade, tá ligado? Teria que chamar, tipo, não policial, nem a mídia, tá ligado? Teria que chamar a população. Com isso, a Ash volta o mais rápido possível pra penitenciária que o Sally Face tava. Só que o Sally Face já tava na sala de execução. E naquela sala, a Ash tenta fazer de tudo pra chamar a atenção dos oficiais. Mas de nada adianta. Ela demorou 3 anos pra ter uma então. ideia. Mas tudo que ela conseguiu foi ver com seus próprios olhos a vida sair do corpo do seu amigo. O seu melhor amigo. South Fisher. Já fazem algumas semanas que Sally Face deixou esse mundo, e Ash tem visitado a sua lápide rotineiramente. Essa é a última coisa que sobrou pra ela. Todd tá preso no hospital psiquiátrico, Larry não tá mais na Terra, e o Sally também não. A Ash não tem mais nada. Nessa parte, o game vai ter um skip de 5 Ah, e lembrando que, se eu não me engano, eu acho que o namorado do Todd morreu também, tá? meses. Isso porque o Todd, bom, ele fugiu da instituição psiquiátrica que ele estava internado. E tanto Ash quanto Neil acreditam que ele se enfiou no templo abaixo do apartamento. Até porque ele tá possuído, lembram? O Neil e Ash têm um plano pra resgatar o Todd. O plano deles é entrar no templo e colocar diversas bombas lá, resgatar o Todd e estourar tudo. Eles conseguiram algumas C4s com um amigo militar do Neil. E como eles não têm nada a perder, essa é a melhor alternativa que eles têm pra dar um fim em tudo finalmente. Antes de fazer tudo isso, a Ash decide conversar com o Larry. O Larry queria muito ajudar eles, mas ele estava preso na casa da árvore. Nenhum dos dois fazia a menor ideia de como libertar ele. Mas então, uma ideia chega. E se eles queimassem a casa na árvore? Talvez destruindo o local onde ele tá preso, ele fosse liberto? E assim Ash o faz. Primeiro, ela faz Larry prometer que não iria sumir. Ele promete, e então ela queima o local. E nisso, um dia se passou, 2, 4, semanas se passam e o Larry nunca mais apareceu. A Ash estava sozinha nessa, sem ajuda espiritual. E a gente sabe o quão importante é ter olhos do outro lado. E quando ela chega em casa, ela descobre que tanto Maple quanto Neil também haviam sumido. E algumas pistas entregavam que os dois teriam sido sequestrados, possivelmente. A Ash estava totalmente sozinha agora. E sem ter muito o que fazer, ela mexe nas anotações do Todd. O Todd era o personagem que mais entendia do outro lado. E ele tinha diversas anotações sobre tudo isso. E agora vai vir uma informação valiosa pra história. O Todd estava recebendo caixas de um infiltrado do culto. Alguém lá de dentro estava tentando ajudar esse grupo a acabar com o culto dos Devoradores de Deus. E nessas caixas tinham algumas coisas e algumas instruções. Pergaminhos que falavam sobre uma profecia. Profecia essa que citava que uma pessoa se voltaria contra o culto. E a descrição dessa pessoa batia muito com Saul Fisher. Lembram da profecia que eu citei? Era disso que eu tava falando. Junto dessas profecias, também tinham nessas caixas pirâmides. 3 pirâmides maciças que Ash não fazia a menor ideia de como utilizar. Mas como tudo isso dava a entender que tinha a ver com Sally Face, ela pegou essas pirâmides e levou lá pro túmulo dele. Mas por hora, nada acontece. Sem opções, a Ash pega as C4s e vai ao templo sozinha. Tudo pra colocar as bombas estrategicamente no templo e explodir tudo. Ela de fato vai lá. Ela faz um pequeno mapa da área, marcando locais de vigas, etc. Tudo pra fazer a explosão mais certeira possível. Depois que ela coloca cada bomba no seu devido lugar, tudo que ela precisava fazer era sair e explodir tudo. Porém, na hora de sair, ela acaba descobrindo que tanto Neil quanto a Maple estão presos. Eles realmente foram sequestrados pelo culto. E nessa hora, a Ash foi totalmente desarmada. Como é que ela vai detonar as bombas sabendo que o Neil e a Maple estão lá embaixo? Ela não consegue fazer isso. E o Neil bem que tenta convencer ela a detonar tudo, mas de nada adianta. Ela só fica ali dizendo que não sai de lá se não for com eles. E como se nada pudesse ficar pior, um cultista encontra ela. E na hora que ele fala, a Ash cita reconhecer a voz dele. Até que então ele se mostra. O cultista que encontrou ela era simplesmente Travis Phelps, o Buller da escola. Ele era o homem predestinado a ficar no lugar de Kenneth Phelps, o seu pai.
Travis Phelps estava sendo treinado para continuar o legado do culto dos Devoradores de Deus. Lembra que eu citei que ele tinha problemas com seu pai? E que seu pai era um pastor? Pois então, era a Kenneth Phelps que eu tava me referindo. E os problemas que o Travis Phelps tem com seu pai vêm da seguinte questão. O Travis não é mau. Ele não quer continuar esse ciclo de destruição. E caso vocês estejam se perguntando, sim, era o Travis que estava enviando as caixas pro Todd. Ele queria ajudar. E sabia que o Todd era a pessoa que melhor saberia o que fazer. Quando eles se encontram aqui, o Travis não agride e nem briga com a Ash. Ele tenta salvar ela. Ele cita que já é tarde demais e que agora não tinha mais volta. A melhor coisa que Ash podia fazer àquela altura era sair. Assim, pelo menos ela ia continuar viva. Mas ela se recusa. O Travis literalmente precisa arrastar ela pra fora. E nessa hora, Ash de novo fica sem saber o que fazer. As pirâmides não funcionam. Todos os seus amigos foram sequestrados e Todd muito provavelmente será um novo receptáculo do demônio dos olhos vermelhos. É o fim. Ela decide esperar o fim de tudo ao lado de Sol, no seu túmulo. Mas ela ainda deixou as pirâmides na mesma posição. E não mexer nas pirâmides foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. Aliás, não ter feito. Isso porque a morte não foi o fim pra Sol Fisher. Antes da gente cair de cabeça no último capítulo do jogo, eu preciso te pedir uma coisa. Por favor, se inscreve aqui no canal. A gente sentiu. Sally Face vai ser guiado por duas coisas. Uma voz da luz e uma voz da escuridão. E isso aqui é literalmente o Yin Yang. Uma voz vai falar pra Sally Face prosseguir e a outra vai falar pra Sally Face sucumbir. Mas nesse local, Sally Face vai ser guiado por mais uma pessoa ainda. Simplesmente o pai de Larry, Jim Johnson. Lembram que ele guiou Sally Face algumas vezes como aquela bola flutuante? Pois bem, aqui está ele. Bem mais fácil de entender dessa vez. Basicamente, ele explica pra Sally Face que quando ele a sua alma foi despedaçada. É por isso que nesse plano a gente vê ele todo borrado. E o fato da sua alma ter sido despedaçada deu poderes pra ele. Sally Face agora pode viajar entre dimensões. E ele vai precisar fazer isso. Sabe os triângulos que Ash colocou no túmulo dele? Então, esses triângulos são chamados de... Nossa, eu tô lembrando agora que a gente tinha os bagulho das outras dimensões pra fazer. Nossa, vai dar mal trabalho triângulos de Asintma. E nós temos um total 6. Os que ficam no lado dos vivos já estão reunidos, e isso é bom. Porém, Sally Face precisa agora reunir os que estão do outro lado. Mas o problema é que os 3 estão escondidos em 3 dimensões diferentes. E Sally Face precisa achar todos eles pra poder voltar ao mundo dos vivos. E aqui vai ter uma sacada genial desse jogo. Sally Face é um jogo 3D com arte caricata, ok? 3D. E se o universo paralelo de algo caricato fosse algo cartoon? Maneiro, beleza? Mas e se o universo paralelo de algo cartoon fosse algo 3D? Cara, genial, sensacional. E se o universo paralelo de algo 3D fosse algo com o traço do Tim Burton? Essa mudança aqui não faz muito sentido, mas não deixa de ser legal. Essa sacada de cada dimensão ter um estilo de animação novo o estilo meio Don't Starve, que né? essas foram as minhas reações quando eu vi isso em live. Oxi. Oxi, virei cartoon. Cara, que jogo foda. Cara, que maneiro. Que maneiro, velho. Nossa, que maneiro. Mano, que bagulho maneiro, velho. Mano, que bagulho foda. Mas eu acho que meu braço tá bugado, olha ali. Acho que não era que meu braço tá assim. Não sei porque eu tô com muita impressão que meu braço tá bugado, mas tudo bem. Tudo bem. Tim Burton. Total isso daqui, mano. Mano, que bagulho foda, mano. Mano, que bagulho foda, mano. Pô, esse traço que fala, né, Tim Burton, além de me lembrar Tim Burton, tipo, Leva Cadáver, coisa assim, me lembra também, além de Don't Starve, né? Qual que era o nome? Eu esqueci agora. Putz, eu esqueci agora qual que é. Não é Don't Starve. Esqueci. Se eu lembrar. Extremo de Jack. Mano, que bagulho. Mas acho que também é Tim Burton. Enfim, a cada pirâmide que a gente pega do outro lado, Sally Face começa a materializar seu espírito na Terra. Pegando todos, o espírito de Sally Face volta à Terra da exata forma que ele tava quando partiu. Beleza, o espírito dele voltou. Não no meu e estado. agora? O corpo dele já se decompôs, não tem mais nenhum casulo pra Sally Face na Terra. E nessa hora, Ash se lembra de todos os fracassos que ela acumulou durante essa jornada. Todas as tentativas dela de ajudar ou pioraram tudo ou não mudaram em nada. Ela, infelizmente, só falhou até aqui. Mas agora, ela não quer mais uma falha. Ela resolve dar o seu corpo pra Sally Face pra ele reencarnar e conseguir acabar com o culto. E ela faz isso da seguinte forma. Ela se mata. Simples assim. Apesar de trágico, o plano dela deu certo. Sally Face consegue encarnar, porém Ash não morreu
O que acontece é que os dois dividem o mesmo corpo agora. Sally Face se torna um guia espiritual de Ash e também acabou dando pra ela 2 poderes. Ela consegue enxergar o outro lado com clareza agora. E o seu braço, bom, o seu braço possui uma força extrema, tanto espiritual quanto força mesmo. E isso vai fazer uma grande diferença. Vai fazer diferença porque tu pode ser forte, tu pode ser o ser mais forte do mundo. Se tu não tiver a bênção do outro lado, O poder dos teus músculos não combatem as trevas. tendo tudo isso, Ash e Sally voltam ao templo pra finalmente, e eu espero dizer isso pela última vez nesse vídeo, Não eles vai voltam ser. lá pra acabar com tudo de uma vez Não por vai. todas. E Tenho meus 2. amigos, eu vou ter que censurar legal o que vocês estão pra ver, porque a parada é feia. Tanto o Neil quanto a Maple estão sem vida, suspensos de ponta cabeça, então. junto de mais 2 outras pessoas. E no centro nós temos o Todd, desacordado. O ritual que traria o demônio dos olhos vermelhos havia começado, e Todd seria o receptáculo. Quando Ash chega, ela discute com Kenneth, que não aceita sua afronta e manda os seus cultistas acabarem com ela. E ela termina com cada um apenas com um tapa do seu braço, o braço que foi tomado pelo espírito de Sally Face. Do outro lado, uma versão bem mais velha do Larry ajuda a combater os demônios que entrariam pro plano terrestre através do ritual. Sim, o Larry ainda tá vivo. Na verdade ele não tá, mas vocês entenderam. Larry lutando com os demônios do O Larry plano ainda dele existe. e Ash e Sally lutando contra os cultistas na Terra. Meu Deus, que confusão. Não restando mais nenhum cultista pra tentar deter Ash, o próprio Kenneth resolve entrar na briga. E é nessa hora que o Travis faz algo realmente bom. Ele perfura o pai dele com a adaga ritualística. A adaga essa que se chama a Espada de Deus. Ele empala o seu pai e se joga junto dele dentro do buraco que havia naquela sala. Mas mesmo fazendo isso, a maior parte do ritual já tinha sido feito. Os olhos vermelhos já enxergavam através de Todd, que ainda tendo um pouco do controle de si, manda Ash sair dali o mais rápido possível. No mundo dos vivos, Ash perdeu. No mundo dos espíritos, o Larry tenta deter os demônios. Mas enquanto a Sally Face? Sally Face notou exatamente o que estava acontecendo antes de todos. Se o ritual funcionasse, todas as realidades e todas as dimensões seriam condenadas. Então o que o Sally fez? Ele foi o mais rápido que ele podia, de dimensão em dimensão, matando todos os demônios de olhos vermelhos que apareciam, todos os Endless que já existiram. Sally Face fazendo isso no multiverso, Ash fazendo isso na Terra e Larry fazendo isso no submundo, que conta como dimensão própria. Todos eles juntos conseguem derrotar o culto, o Endless e os demônios dos olhos vermelhos Nossa, da forma essa parte das esferas é difícil, hein? mais radical que eu já vi num jogo. Oh yeah! Yeah. Teve o pessoal que não gostou muito, né? Do final assim. Mas tipo, eu achei ok até. Aquela luta foi tão intensa que acabou destruindo o local inteiro, mas dessa vez acabou, e acabou pra valer. Esse momento no jogo é super melancólico, e eu sequer notei isso quando eu joguei pela primeira vez. Mas olhando agora, com mais calma, eu notei que pela primeira vez, depois de tudo que aconteceu, aquele grupo de adolescentes que eram amigos, que tinham sonhos e que iam Nossa, morar a turminha juntos, se reuniu, aquele né? grupo conseguiu se reunir uma última vez. Eu e meus manos se reunindo de novo, só quando o mundo acaba. Face tá no corpo de Ash. O Todd, ele sobreviveu. Ele tá bem machucado, mas ele sobreviveu. E claro, o Larry. A música que toca nessa parte passa um sentimento de fim, de final, mas não é um final feliz. É um final incômodo. Ash até cita que final. mesmo com o fato deles terem acabado com tudo, ela não tá feliz e muito menos leve. Ela tá se sentindo muito estranha ainda. E o Larry, ele infelizmente não consegue ficar muito tempo ali com eles. O além logo puxa ele de volta pro vazio, local onde todos os espíritos ficam. E no plano dos vivos só resta Todd, Ash e o Sally Face, que agora vive no corpo de Ash. E assim, meus amigos, termina Sally Face. Mas é claro, no final o jogo vai mandar um belo aviso escrito continua na nossa tela. Mano, que jogo. Ele é um jogo que é complicado esse jogo, porque ele te faz sentir... Ele te faz tu ficar amigo do Saul Fisher, mas tu também ficar bravo com o Saul Fisher, e tu fica apático pela morte dele, pelo que ele fez, tá ligado? É foda. Caraca, foi uma longa viagem. É tipo, No você epílogo pega desse carinho jogo, a pelo gente entende um personagem, pouco mais como as coisas fica com continuaram raiva daqui do pra frente. personagem, Mesmo tu eles teve tendo carinho conseguido também. destruir o Endless One, Aí fica a sua com praga pena. se espalhou pelo Nossa. mundo. Afinal, o ritual foi quase 100% completo. E nessa brincadeira, 33% da população mundial foi jogar no Vasco. É muita gente. O Todd demorou meses pra conseguir se recompor. O demônio dos olhos vermelhos chegou a possuir o seu corpo, mas saiu. E isso fez com que as sombras continuassem dentro do corpo do Todd. E nas palavras dele, é questão de tempo pra eu conseguir controlar isso e um dia ser capaz de exercer o seu poder. E enquanto a Ash e Sally... vai ficar bom, como? Sally ainda tá no corpo de Ash. E tanto eles dois quanto o Todd estão usando das suas novas habilidades pra limpar o rastro de violência
e destruição deixado pelo culto ao redor do mundo. E agora, a parte mais triste desse final. Os três tentaram de tudo ter algum contato com Larry de novo. E por mais que eles tentem, fazendo todo tipo de aparato, todo tipo de ritual, o Larry nunca mais fez contato com seu grupo de amigos. Muito provavelmente tendo se perdido no vazio de novo. E esse, meus amigos, é o final definitivo de Sally Face até o momento. Como nos foi dito, esse jogo vai ter uma continuação. E levando em consideração que eles estão por aí vagando e destruindo os vestígios do mal que ainda tá na Terra, esse segundo jogo provavelmente vai ser bem mais agitado. Sally Face é o tipo de jogo que 40% do tempo tu vai estar lendo, 30% do tempo tu vai estar falando e os outros 30% tu vai estar resolvendo enigmas. Mas isso não faz dele um jogo chato de forma nenhuma. A história dele é tão envolvente, te faz ficar de boca aberta tantas vezes que tu nem nota o tempo passando. Só pra vocês terem uma ideia, eu levei no total 9 horas pra zerar esse jogo pela primeira vez sem... Peraí. 9 horas... É que assim, já não tá mais a primeira vez, mas eu tô 13 horas. Foi por aí também. nunca ter jogado. E eu Deve nem ter. relei na metade das subtramas que esse jogo tem. É impressionante o tanto de conteúdo que esse jogo tem. Só lembrando vocês que caso tu queira ver essa é a minha primeira experiência com Sally Face, as 2 lives que eu fiz zerando esse jogo estão disponíveis no meu canal Seu acho- VIP. O link eu tá acho aí na que é descrição. isso, né? Só lembrando vocês Aqui de é passarem lá no fanart. Coelho Rosa. O primeiro vídeo do canal já saiu, tá Bom, é isso. Cara, pô, muito legal o vídeo. Só um detalhe que eu senti falta, tá ligado? Que foi, tipo, ele explicando a criação do culto. Tipo, o fato do... É porque, assim, se esse vídeo foi feito dele só ter jogado uma vez, sem ter pego, como ele disse, as subtramas, aí realmente não teria como ele ver, né? Mas se fosse depois, talvez dava. Mas tudo bem. O negócio subtramas é, tipo, teve a senhora Rose, a Rosenberg, que ela fez parte do culto, depois sabotou o grupo, aí teve o Jim, que era um alien que tava com a irmã, e a irmã é aquela das fitas que aparece no capítulo 4, se eu não me engano. E, cara, muito bom jogo, muito bom vídeo. Valeu aí, rapaziada. E agora a gente vai jogar aquele capítulozinho lá.